Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo mais uma vez. Grande alegria estar tocando mais um pouco na palavra de Deus. Que Deus venha falar, soprar a sua palavra por meio do seu Santo Espírito. Vou estar falando do funcionamento do corpo de Cristo. A porção da palavra de Deus de hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 3, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus entre vós, supervisionando-o voluntariamente segundo Deus, de boa vontade, tornando-vos modelos do rebanho. Se alguém aspira à supervisão, deseja uma boa obra. É necessário, portanto, que o supervisor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, ponderado, sensato, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém. Glórias a Deus. Todos os santos devem ser membros que edificam. Primeiro, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres aperfeiçoam os santos. Isso significa que eles edificam os santos. Depois, os santos aperfeiçoados tornam-se membros que edificam. Apacentar e ensinar são funções essenciais nos dons entre as pessoas dotadas, dados por Cristo, a cabeça para as igrejas, visando a edificação de seu corpo. O Senhor ele tem um objetivo. Entre os 4 tipos de pessoas dotadas, o ministério dos 3 primeiros, ou seja, dos apóstolos, profetas e evangelistas, depende do apacentar. Isso é confirmado pela incumbência que o Senhor deu a Pedro em João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Sem apacentar, os apóstolos, profetas e evangelistas não podem funcionar. O Evangelho de João capítulo 21, versículo 15 diz: perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Pedro disse: Senhor, tu sabes, porque ele havia negado o Senhor 3 vezes. Ao restabelecer o amor de Pedro para com ele, o Senhor o incumbiu de apacentar e alimentar suas ovelhas. Pedro falou em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 25, de Cristo ser o pastor e supervisor de nossa alma. Então, já no capítulo 5, versículo 1 ao 2, ele disse aos presbíteros que sua obrigação é apacentar o rebanho de Deus segundo Deus, e não segundo os homens. A expressão segundo Deus quer dizer que devemos viver Deus. Temos Deus em nosso entendimento, em nossa teologia e em nosso ensino. Mas pode ser que não vivamos Deus quando estamos apacentando as pessoas. Quando somos um com Deus, nos tornamos um com a pessoa de Deus. Então, temos Deus e Deus usa-nos para o apacentamento. O dever dos presbíteros nas igrejas é apacentar, como Cristo fez e faz. Os presbíteros também têm o dever de ensinar de acordo com o ensinamento de Cristo nos evangelhos e com as epístolas dos apóstolos. Não devemos nem acrescentar e nem diminuir nada das escrituras sagradas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz que os presbíteros devem ser aptos para ensinar. Isso significa que o ensino é o seu hábito. Louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, tocamos aqui sobre o papel principal da liderança nas igrejas segundo a Bíblia. Como eles exercem sua função para o apacentamento dos santos. E a principal meta desse serviço é treinar todos os demais irmãos a também a participar do ministério de todos os santos. Segundo Efésios, capítulo 4, fala desse ministério. E os irmãos que servem como liderança é para treinar os irmãos a desempenhar o seu papel, esse ministério. É assim que Cristo ele vem morar mais na igreja, ele vem encher mais a igreja, ele vem habitar mais na igreja. A liderança de Cristo, o seu cabeçamento é fortalecido. É nessa prática adequada, segundo a Escritura Sagrada,
é que a gente dá espaço e lugar para que a igreja seja um ambiente cheio da presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Crescer nos irmãos, para separar irmãos para o serviço. Tudo isso quem faz é o Senhor. Somos escravos de Cristo. Então Deus quer levantar irmãos e irmãs que têm um coração para servir, para ajudar os demais a também a servir o Senhor. A função de todos os que servem na igreja, principalmente da liderança, jamais é substituir ou fazer a função de todos os santos. Jamais a Bíblia fala sobre isso. Que a palavra de Deus está dizendo que os principais ministérios, segundo Efésios, que são os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, é aperfeiçoar os santos na obra do seu ministério. Então, os santos têm um ministério total e a responsabilidade de edificar uns aos outros. Mas Deus sabe da carência da maioria de todos nós. E o que Ele faz? Na sua sabedoria, Ele vai treinando, preparando, aperfeiçoando irmãos e irmãs que crescem, que se amadurecem mais e ajuda os irmãos a tomar o mesmo caminho. Por isso que o apóstolo Pedro diz que o presbitério tem que ser modelo do rebanho de Deus, não pode fazer esta obra por interesse financeiro, de torpe ganância, não pode achar que é o dono do rebanho e impor a sua própria vontade. Todo o apacentamento e o ensinamento dos pastores e mestres deve ser segundo Deus ali, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, tudo para a glória de Deus e tudo para a edificação do corpo de Cristo, para que Deus finalmente consiga o objetivo do seu coração, que é de levar todos os santos a crescer mais em Cristo e fazer Cristo crescer na igreja, no nosso interior, na nossa pessoa. Porque a igreja não é edificada com bons ensinamentos, bons costumes, boas tradições. Não, a igreja é edificada com o próprio Cristo. Portanto, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo e membros do próprio Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos da vida de Cristo para nos encher espiritualmente e nos edificar. Deus é a origem, é o caminho, é o fim de todas as coisas que são realizadas na igreja. Ele é o cabeça, louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso. Então precisamos ter esse coração diante de Deus. Muitas das vezes, os nossos maiores problemas surgem por falta da prática adequada dessa palavra, dessa orientação. Aí surgem muitos problemas. Mas se formos fiéis à palavra de Deus e não procurar mais o nosso próprio proveito e nem fazer a nossa própria vontade, mas temos temor de Deus e fazer as coisas segundo Deus em Cristo, a igreja ela vai ficando cada vez mais bela, porque ela vai cada dia se tornando mais parecida com Cristo, que é o seu noivo, o seu dono, o seu Senhor. Que Deus possa restaurar a verdadeira vida da igreja em todos os lugares, restaurar irmãos e irmãs para ajudar os santos no apacentamento de maneira pura, absoluta a Deus. Então, concluindo essa palavra, cada um de nós, cada filho de Deus, você pode dizer nesse momento: eu tenho um ministério. Não pensa que Deus vai salvar alguém sem conceder um dom e aperfeiçoar essa pessoa para participar do ministério. Talvez você entrou na igreja, Deus te salvou, você ainda não se tornou um apóstolo, um pastor com um ministério específico e definido, mas você já tem ministério. E essas pessoas, dons, dotadas, Deus estabeleceu elas na igreja por causa de você. Tu veja que valor que Deus dá para todos os seus filhos, para toda a sua igreja. Como Ele é maravilhoso. Então você está dentro sim. Guarde essa palavra. Não se esqueça dela. Deixa ela entrar no seu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Não sei onde você mora, aonde você se reúne com os santos, com a igreja na tua cidade, na tua região, no teu bairro, mas que você seja uma bênção aonde Deus te colocou. Que você venha fazer toda a diferença. Que Deus possa te tornar um vaso de bênção, um obreiro maravilhoso, uma irmã maravilhosa. Que Deus possa usar a tua vida, queridos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos.